Muito bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos pela graça, pela misericórdia de Deus, em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção e uma alegria muito grande poder estarmos juntos mais uma vez nesta manhã. Eu vou trazer nesta manhã para a nossa reflexão no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos 16 e o versículo 17. Ou melhor, vamos ler do 13, versículo 13, versículo 17, onde o apóstolo São João diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. Tendo feito uma zorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois, as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores, derrubou as mesas e disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Olha, nós encontramos aqui um Jesus furioso. Encontramos aqui um Jesus, parece que revoltado, com a situação que ele presenciou. Mas nós vamos observar, irmãos, aqui, eu quero trazer aqui nessa reflexão, como sempre, um rápido pensamento. Quando lemos o retrato narrado por o apóstolo São João, podemos perceber a profundidade, vamos dizer, do tema que o evangelista conta sobre esse acontecimento. Ele narrou de uma forma muito interessante detalhes do acontecimento. Eu quero trazer isto nesta manhã para a nossa reflexão. A Bíblia diz também que era próximo à Páscoa, estava muito perto. Se estava perto da Páscoa, tinha muita gente ali. Nós vamos ver que tem um sentido isso, esse pessoal está ali. Qual seria o objetivo deles estar ali naquele dia, essa multidão de pessoas? Nós vamos observar que é a passagem da morte, a Páscoa é a passagem da morte para a vida. Resumindo aqui em síntese, lá era todo aquele movimento da Páscoa, a vida do pecado para a salvação, onde o próprio Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O apóstolo São João foi o que mais falou disto para nós. Então, quando Jesus entrou no templo, e talvez o seu semblante, nós podemos imaginar ou pensar, o seu semblante se transformou. Jesus se sentiu tão indignado com aquilo e de uma coragem tamanha, ele agiu. Paulo diz que ele fez uma zorraiga de 7 pontas e ele entrou de uma forma, e talvez não, posso afirmar que a única vez que podemos ver um Jesus tão revoltado ali com aquele acontecimento. Então ele entrou no templo, expulsou todos, até mesmo os bois, as ovelhas, jogou no chão o dinheiro dos cambistas. E ele então fez uma revolução no templo. Que coragem de Jesus, Não somou com as coisas que aparentemente tinham valores, entre aspas. Mas o que ele queria fazer era uma limpeza no templo. Ele queria que os outros entendessem que o templo é santo, tinha que ser limpo. Quando enfrentou os doutores da lei, nós vamos observar Jesus, os fariseus, os soldados, ou quando lhes deram um tapa na sua face, ele virou o outro lado. Cadê aquele Jesus?
irado, aquele Jesus parecia que estava com vontade de quebrar tudo. Agora, quando ele foi enfrentar os doutores da lei, eles batiam de um lado, ele oferecia o outro. Ele ensinou isso para nós. Aquele Jesus era um, esse Jesus era outro, era o mesmo Jesus, em situações diferentes, agindo diferente. Então o apóstolo São Paulo diz que nós somos templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo. Esse templo tem que ser santo. São João diz que ele fez um chicote, fez tudo de caso pensado. Ou Jesus chegou ali por acaso? Não, ele fez para um propósito. E havia muita gente ali, ele fez aquele chicote propositalmente, para chicotear, para expulsar aqueles cambistas, aqueles cambiadores da casa, do templo. Às vezes nós precisamos de ter coragem de trançar um chicote, fazer uma zorraiga também, e expulsar de dentro do templo, desse templo que chama Maria, que chama José, que chama João, que chama Joaquim, que chama Paulo, que chama Joana, enfim, esse templo que é você, expulsar daí de dentro os cambistas, soltar essas coisas, virar essas mesas que está acomodando essas coisas ruins dentro do templo. Jesus nos convida para isso. Jesus agiu conscientemente, ele fez isso. É preciso derrubar muitas vezes isso. Isso atrapalha o templo de Deus. Sois vós, somos nós. Eu sou, você é, nós somos o templo de Deus. Ai de quem destruir esse templo, poluir esse templo, profanar esse templo de Deus. Ele tem que ser santo. Nós precisamos fazer essa limpeza. Observa só, eu quero concluir aqui. Nós vamos encontrar no livro de Reis, no capítulo 9, 1 Reis, capítulo 9, quando é narrado o que o Senhor falou a Salomão, quando este inaugurou o templo de Deus, templo que ele fez, este lugar aonde eu vou me manifestar, mas se afastar de mim, cairás no buraco. É tudo que o diabo quer. Ele tem trazido hoje. Nós somos capazes de achar absurdo aquilo que Jesus fez. Traga isso para o espiritual. O inimigo quer que nos acomodamos. Tudo aquilo que está dentro de nós, as coisas que estão nos atrapalhando. Precisamos ter coragem, como Jesus, de fazer, tecer ou trançar um chicote e expulsar do templo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Com esse expulsar do templo, essas coisas, nós não fomos criados para tais coisas. Vós sois o templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo. A casa de meu Pai, vamos expulsar tudo e qualquer espírito mercenário, todo espírito desses dias que atrapalha, limpar essa casa para adoração a Deus. Templo santo, vós sois o templo de Deus, repito, você é o templo de Deus. Então expulsa isso para fora de você, tudo aquilo que atrapalha o mover de Deus, tudo aquilo que atrapalha o trabalhar de Deus, aquela graça de Deus em nossa vida, vamos colocar para fora, sem nenhum receio, sem nenhum temor, sem nenhum sentimento de perca. Não, deixa o sentimento de perda de lado e limpa esta casa, limpa esse templo, solte os pombos, solta os bois, esparrama isso do seu templo e limpa essa casa do Pai, que é você, para que Ele possa morar, ter liberdade e acesso na sua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Até uma próxima, se Deus permitir. Um abraço a todos e muito obrigado.